Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor Paulista. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Brasileiro que hoje já tem partida. Amigos, o calendário brasileiro nos proporciona uma semana inteira vendo os jogos de futebol aqui na tela do Sport TV. E hoje a gente já tem um São Paulo contra o Fortaleza e com uma possibilidade do Lucas, né, Vini, voltar ao time do São Paulo. Se não ao time titular, pelo menos ser opção para o Zubeldia ali no banco de reservas, né? É, jogo todo dia. E hoje já começando essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro com essa ótima notícia para o torcedor, para o Zubeldia. O Lucas voltando a ficar à disposição. Ficou 10 jogos fora. Curiosamente, depois que saiu o Lucas, o São Paulo não perdeu. São 10 jogos de invencibilidade desse São Paulo, com 4 vitórias e 6 empates. Agora, não dá para a gente fazer relação e dizer que, olha, o São Paulo melhorou depois da saída do Lucas, tanto é que não perdeu. O Lucas, se tiver condições, é ele mais 10. Agora, até pelo fato dele estar se recuperando de um trauma no joelho, não joga desde o dia 10 de março na semifinal na semifinal do Paulista, eu imagino que ele volte com calma no banco de reservas. Agora, é a grande notícia para o torcedor. O Arboleda ainda segue fora, com sobrecarga muscular. O Alan Franco, que deixou o campo na última partida da Copa do Brasil com dúvidas, ele treinou normalmente, deve ter condições de jogo. E o Ferreirinha, que foi poupado na última partida, também deve ter condições. Então, aos poucos, o Zubeldia vai voltando a ter todo mundo à disposição. O próximo a voltar, ainda sem data, é o Oscar. A gente fica naquela dúvida, né? Se a gente vai ter nesses jogos do São Paulo, que a gente tem que ver o copo meio cheio e o copo meio vazio, tem que ver dos dois jeitos. Aí o torcedor interpreta o jeito que ele quer enxergar melhor. O São Paulo está invicto 9 ou 10 jogos que você falou, Vini? 10, né? Desculpa, falhou? Não, você falou que o São Paulo está invicto a 9 ou 10 jogos? 10 jogos. Né? 10 jogos. Mas são 6 empates e 4 vitórias, sendo que no Brasileiro é uma vitória só e os outros jogos foram empate. Aí você vê essa invencibilidade não pode começar a contar no empate. Quando começa a contar a invencibilidade no empate, o time estava sem vencer, né? Mas assim, tudo bem. Na semântica é invencibilidade. É invencibilidade. Tá? A gente fica na dúvida. A gente vai ver o Zubeldia alegria ou o Zubeldia rebeldia a cada jogo do São Paulo, porque é uma incógnita muito grande. Mas ter o Lucas de volta é sempre um motivo de alegria, né? Até porque demorou muito mais do que se esperava para ter o Lucas. O próprio Lucas. Com trauma no joelho, né? Lucas deu uma entrevista numa partida, não, volto na próxima. Depois deu outra entrevista, não, já tem um prazo aí, daqui 7 dias eu volto. Aí não voltava. E agora tem essa oportunidade de jogar alguns minutos, ou seja, também não está pronto. Né? É um jogador que vai entrar aos poucos. Por sorte mesmo, tá? Por sorte mesmo, porque o técnico não queria. O São Paulo se acertou colocando os jogadores da base. Teve a necessidade e colocou os jogadores da base e conseguiu fazer um acerto. Você vai quebrar esse acerto introduzindo jogadores que a gente sabe que tem muita qualidade, que são jogadores decisivos, mas que não estão no melhor da sua forma física, é de se pensar. Então, talvez a melhor coisa seja você ter... Porque imaginem vocês se a gente tivesse um São Paulo com dificuldades agora. Essa volta do Lucas ia ter que ser precipitada. Talvez ele tivesse que entrar como titular, talvez ele tivesse que jogar mais minutos do que o corpo está preparado. Ou voltar antes da hora. Como talvez ele estivesse prevendo, talvez fosse um pensamento dele. Preciso voltar porque preciso voltar para ajudar o time. E agora tem menos necessidade, então isso vai ajudar também. A dúvida é em relação ao Luciano, né, Veloso? A gente falou um pouco sobre isso nessa semana. O Luciano fez 2 gols, vinha de um longo jejum aí, 12 partidas sem marcar, mais de 2 meses. Aí no meio de semana ele marca 2 vezes contra o CRB. E aí a dúvida agora, com todo mundo voltando, ele já não estava, né, como um titular absoluto no Paulista. E agora com essa molecada ganhando espaço, não sei se ele vai ter a sequência que ele gostaria no time titular, não.
Mas deveria, viu? Porque o Luciano, viveu uma instabilidade, mas também, se for olhar alguns jogos, os minutos eram poucos. Falei CRB, foi contra o Náutico, né? CRB foi o Santos. A camisa e as cores atrapalham. E o Luciano, na maioria das vezes, dá resposta. Só que na hora que o negócio tem que pegar, tira o Luciano. Né? Não é exclusividade do Zubeldia, né? Isso é Sim, é a história do Luciano no São Paulo, desde sempre, né? Deve ter alguma coisa ali interna também, de relacionamento, de percepção dos técnicos em relação ao astral do Luciano. Enfim, porque quando ele joga, na pior das hipóteses, ele perturba a zaga adversária. Então, acho e a arbitragem. E a arbitragem. Então aí tem Mas isso foi também. o artilheiro, né? Foi o artilheiro nas 2 últimas temporadas do São Paulo. Esse ano é que ele deu uma caída de rendimento. Tem isso também. A cada 3 jogos ele vai ficar suspenso 1, porque ele vai tomar 3 cartões amarelos. E aí, às vezes, é nessa oportunidade que ele perde a titularidade. Fica suspenso, alguém entra e aí, vamos voltar com o Luciano, espera um pouco. Alguém entrou assim a ponto de... Ok, Não. esse ano, de fato, o desempenho dele caiu um pouco, mas o desempenho do São Paulo... Sim, ele saiu oscilou. sem dar resultado, mas o Caleri também, o Caleri ficou sem dar resultado também. O Caleri teve uma tentativa ali de tirar o Caleri para ver o que acontece, aí já voltou o Caleri até se machucar. Foi dada oportunidade o tempo inteiro pro Caleri, mais do que pro Luciano. E os dois em uma fase. E, assim, posições diferentes, mas em nenhum momento quando estavam todos... Os 4 estavam disponíveis, Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Ninguém pensou em deixar de fora nem Lucas nem Oscar. Claro. Né? Para colocar o Luciano. Azar, né? Agora, poderia eventualmente você ter Lucas, Luciano e Caleri, Oscar, Luciano e Caleri com um jogador sobrando para entrar. Até porque, o Luciano também já adiantou um pouco. Mas o Lucas e Oscar são jogadores já mais velhos e... Tem essas questões físicas, né? O Luciano tem menos. Quando o Paulo tem questões físicas, né? Há algum tempo, algumas temporadas. Quando o quarteto todo estava à disposição, eu até entendi o Luciano sobrar. Agora, quando o Oscar e Lucas machucaram, e o Caleri também machucou, e você viu o time sendo escalado com André Silva, Ferreirinha, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Luciano no banco, falei, opa, de fato tá sem moral, né? Porque, volto a dizer, com todos os medalhões à disposição, eu achava até natural que sobrasse para o Luciano. Agora, sem os caras, a molecada jogando e o Luciano não, me surpreendeu. Agora eu fico pensando o seguinte, com o Ferreirinha do jeito que está jogando, onde é que você encaixa esse segundo atacante? Não, acho que encaixa em primeiro atacante. O Luciano mais ali no lugar do Caleri? Acho que sim. Mas o André Silva dá resultado. Não, sim, mas eu ainda... tenho preferência pelo Luciano. E talvez, assim, porque Luciano e André Silva, com o Ferreirinha, fica difícil realmente jogar. Ferreirinha, Luciano, André Silva. Porque o Luciano ou vai ocupar a vaga do Ferreirinha como segundo atacante, ou vai ocupar... Ele não vai abrir um terceiro atacante pelo outro lado. Jogar mais pelo lado direito, nesse caso, né? Então, realmente fica difícil de escalar. E Ferreirinha hoje... não dá para sair, hein? Não dá. Ferreirinha não dá para sair. Hoje é impensável você olhar joga... para o time do São Paulo sem o Ferreirinha. O Ferreirinha não vai sair. E o Luciano se joga na do André Silva, o São Paulo fica sem um camisa 9 porque o Luciano sai demais, né? Sim. Muitas vezes ele sai, tenta construir, tabelar. Acho Agora, que isso é um pouco que pensa o Zubeldia. Pode ser o Luciano como se fosse um camisa 10 também, atrás dos dois. Não é o melhor, mas assim, dentro da necessidade pode acontecer. Vamos ficar no aguardo. Hoje tem o jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, aliás, que não vale para o Cartola. Já vou deixar aqui para os cartoleiros que estão ligados no nosso Sport TV News. Esse Posso jogo fechar não meu time amanhã, até amanhã, então. Até amanhã, como a rodada começa às 18h30, até 18h28 dá para escalar. 18h29 já não dá mais que fecha o mercado. Hoje, o jogo do São Paulo não conta, até por questões de... Ia ter 2 escalações e ia deixar de ter 6. Né? Ia ser uma distância muito grande, então o jogo do São Paulo não conta. Fiquem atentos, hein?